Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Antes da gente começar o tema do vídeo de hoje, eu queria fazer uma recomendação aqui para vocês, né, para quem sentir afinidade, sentir no coração. Eu descobri recentemente, né, para quem, por exemplo, quer ouvir uma música que te conecte mais com energias elevadas, uma música que você não tenha que se preocupar pela mensagem que ela passa, que ela tenha uma proposta de trazer essa reconexão consigo mesmo, de elevar a energia, de relaxar, mudar a percepção, eu recomendo para vocês um álbum chamado 432 Hz, da Margaret Aquila. Não sei se vocês conhecem, mas é a Margaret da Casa do Consolador. E aí, nesse álbum, né, ele não tem palavras, então você não precisa se preocupar de você estar trazendo algum mantra, alguma palavra que vai influenciar na sua mente, te sugestionar algum estado, né? Então é só vocalização. E é ótimo para quem quer levar energia, quer se conectar com a calma interior, quer se reconectar consigo mesmo, mas não tem muita afinidade com música clássica, com a música erudita, né? E aí tem um pouco de dificuldade de escutar música clássica, música erudita, e aí, embora seja bem parecido, né, tem uma vocalização ali, te deixa no estado, é um pouco mais moderna, e aí você pode escutar ela, por exemplo, com fones de ouvido, porque ela é binaural. Então, se você for escutar, o ideal é que você escute com fones de ouvidos, com os dois lados. Você pode escutar mesmo sem, mas se você quiser o efeito total desse álbum na sua mente, né, em você, você põe os dois fones de ouvido dos dois lados, e aí as músicas, cada uma delas vai te levando para um estado alterado de consciência, né, que vai do beta até o delta, né? Então cada música ela vai te relaxando cada vez mais do início até o fim do álbum. E é um ótimo áudio se você não quer se preocupar com sugestão, com mantra, com palavras, se você quer ouvir ele para relaxar, uma coisa que você confie, né, que traz energias boas, que não tem nenhuma mensagem ali dentro e que não vai fazer você ficar preso, ficar com a cabeça fechada em uma coisa só, em um modo de ver a vida, né? Principalmente a música Hope, né? Se vocês forem escutar, eu até aconselho vocês a escutar a primeira Hope, porque ela é linda, ela te conecta com o coração, a melodia é muito bonita. E a primeiro momento ali, sendo só vocalização, não tendo letra, sendo só a voz, é um pouco diferente pra gente que tá acostumado com uma música com muita fala, mas com pouco significado. Mas aí nesse álbum, assim, mesmo não tendo palavra nenhuma, você consegue ali perceber a mensagem que é trazida só pela vocalização, só voz. Você realmente se conecta, é muito lindo o álbum. Você pode escutar com os fones de ouvido ou sem, mas é uma música ótima para elevação de energia, para você mudar a energia, mudar o padrão de pensamentos, relaxar sua mente, retirar o estresse. E eu quis fazer aqui essa sugestão para vocês, não sei se vocês já conheciam, mas é uma ótima música para você já mudando a sua energia. Se você quiser botar no ambiente também, acredito que vai ser um bom incenso musical para o ambiente. E aí, gente, eu tava pensando sobre o que eu ia falar hoje, e eu lembrei que alguns anos atrás, quando eu era menor, né, eu não tenho tanta idade assim, então quanto mais jovem eu me refiro aqui, quando eu me refiro a uma época muito jovem, tem que se entender que as mudanças de 1 ano ou 2 anos é muito grande para mim, porque eu sou muito jovem. Mas eu lembro que antigamente, às vezes comentando com outras pessoas, eu tinha uma mente muito negativa. Eu ficava focando mal, e tinha assim um ar meio debochado, tinha assim um ar meio irônico, né? Eu aprendi que ser debochado, ser irônico era sinal de inteligência, que era sinal de bom humor, né? Eu sempre fui uma pessoa bem humorada. Só que a questão é que eu achava que a ironia e o deboche com o outro era uma forma de humor. E aí eu pegava aquelas raivinhas guardadas que eu tinha lá dentro de mim, né? Os sapos que eu tinha engolido, e aí eu usava o deboche, usava a ironia ali pra jogar um veneninho pra fora. Quem nunca? Mas eu lembro que eu tinha uma visão muito negativa.
Tanto que quando acontecia alguma coisa ou eu ia comentar sobre algum assunto, eu sempre tinha o prisma ali do pior. E muitas vezes eu lembro de ter comentado sobre algumas situações, por exemplo, com pessoas, com amigos, pessoas próximas. E era sobre uma situação específica e eu trazia um lado sombra, eu trazia um lado pessimista ali para a situação. E eu lembro que teve uma vez que eu trouxe, eu não lembro qual era o comentário, mas eu lembro o que a pessoa tinha respondido ao que eu tinha falado, né? Que eu falei e tal, que era de um jeito e tal, mostrei um lado sombra, vi algo de forma mais pessimista. E a pessoa pegou e falou assim: nossa, eu gosto do David porque ele é muito realista. E aí tá, eu realmente achava que eu era uma pessoa realista, né? E aí com os anos passando, com toda essa proposta que eu fui cultivando na minha vida, de foco no afeto, foco na luz, de ter uma mente mais otimista, de realmente levar com responsabilidade aquilo que eu fico pensando, eu percebi que eu realmente não era uma pessoa realista, que eu era uma pessoa pessimista. E que muitas vezes a gente pega a pessoa que é pessimista e diz que ela é realista, quando muitas vezes ela não é realista. Porque quando a gente fala realista, gente, a gente estaria falando de uma pessoa que ela consegue ver todos os lados de uma situação. Significa que é uma pessoa que ela consegue ver amplamente, que ela consegue ver tudo. Ela não vê só o que a favorece, ela vê tudo. Só que se uma pessoa ela só vê o prisma pessimista, negativo de uma situação, se a pessoa ela olha para uma situação e ela só vê o lado sombra, essa pessoa ela não está vendo tudo. Como que a gente pode dizer que uma pessoa que é inteiramente pessimista é uma pessoa realista? A gente falar que isso é ser realista já é uma visão limitada. Então eu achava, algumas pessoas também achavam na época, tem gente que acha até hoje, que você ser pessimista é você ser realista, que você trazer a sombra à tona é ser realista. E quando você traz a luz à tona, você fala da luz, você expressa a luz, é você ser uma pessoa delirante, iludida, ingênua. Eu percebia que sempre que eu tratava de expor a sombra sobre algum assunto, ter um olhar excessivamente crítico, irônico, debochado, que sempre focava na sombra, falava da sombra, as pessoas diziam que eu era realista. E eu fui acreditando nisso, né? Que eu era uma pessoa realista. E aí a pessoa que ela é dita como realista, ela fica o tempo todo tentando trazer a sombra de uma situação. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa boa. Então, sei lá, você ganhou um presente. A pessoa que ela é muito pessimista, que ela acha que ela é realista, só que na verdade ela não é, ela é pessimista, tem uma diferença bem grande. Ela pode receber um presente lindo, bonito, mas quando ela olhar para o presente, como a mente dela está muito focada em olhar para o mal, falar da sombra, criticar as coisas, como no olhar dela é clínico, é cirúrgico para a sombra, para o erro, para aquilo que está errado e desarmônico. Quando a pessoa ela olha para aquilo, pode estar maravilhoso, pode ser uma coisa que ela queira muito, mas ela vai focar, pode estar tudo maravilhoso. 99% da coisa está acontecendo perfeitamente, mas aquele 1%, aquilo ali vai desagradar ela. E aí ela acha que ela tem que focar naquilo, que ela tem que falar daquilo, para que aquilo melhore. Só que o que acontece muitas vezes, gente, é que aí a gente se torna uma pessoa extremamente ingrata, extremamente pessimista, extremamente desesperançosa. O pior é que também a gente acaba trazendo isso para outras pessoas. Então, às vezes, a outra pessoa aconteceu uma coisa maravilhosa na vida dela, ela tá feliz, e aí você, por falta de percepção, você traz ali a sombra daquela situação, que às vezes nem existe, entende? Só existe na sua cabeça, que não existe de verdade. Mas você acha que você tem que ser o realista, né? Você tem que ser o sábio, e você tem que trazer para outra pessoa ali aquela visão, para a pessoa não ser ingênua, para a pessoa não se frustrar, como se isso resolvesse alguma coisa, como se isso impedisse que houvesse frustração, e não impede. Então você fala, eu tenho que falar a verdade, aí você traz aquele monte de
detrito emocional que você tem, raiva guardada, questão com pai, com mãe, com irmão, com filho, com papagaio, com cachorro, traz todas as suas questões de frustração mal resolvida e taca naquela pessoa e fala: olha que você estava falando que essa situação era boa, mas você não parou para pensar nisso aqui. Tava feliz, mas toma cuidado, tá? Porque isso aqui tá acontecendo também. Você tem que olhar para o mal, você tem que focar no mal. E aí a pessoa que estava super feliz, estava super grata por uma coisa que ela recebeu ou que aconteceu com ela, ela fica extremamente desmotivada. Isso, gente, é terrível. A gente trazer uma palavra que é uma erva daninha para a vida do outro, sabe? Uma palavra que não edifica, que não aconselha, que não traz consolo. Uma palavra que só traz, que derruba a pessoa, que traz desesperança, que traz cansaço, que deixa a pessoa desesperada, com medo. Aí a gente acha assim: ah, mas eu estou falando a verdade. Será mesmo? Será mesmo que essa é a verdade? Ou será que você não tem um olhar excessivamente pessimista? Será que você não está acostumado demais em olhar para o mal, para a sombra de tudo o que acontece? E aí, por causa desse olhar excessivamente treinado em olhar para o mal, e aí muitas vezes por esse olhar excessivamente treinado em olhar para o mal, em ser pessimista, você enxerga o mal em um lugar que nem isso existe. Você enxerga o mal, a sombra, em coisas que nem tem. Você enxerga o ruim, você enxerga o mal, a sombra, a treva, em situações que majoritariamente trazem coisas boas. Então, será que realmente você está sendo realista ou você está sendo pessimista? E às vezes a gente pode pensar assim: mas não sei quem falou que eu era uma pessoa realista. Não sei quem me aplaudiu, me afirmou, falou: olha, você é uma pessoa realista, gosto de ouvir você, porque você não tem medo de falar a verdade. Só que eu acredito, gente, pelo menos na minha visão, a sociedade, ela foca, assim como a gente individualmente está treinado em focar no mal, a sociedade está focada em pegar o mal, fazer um show, fazer um culto ao mal e botar ele num pedestal. Então, o mal, ele tem muito mais poder que bem. As situações, o lado sombrio das coisas pode ser o mesmo tamanho do lado luz das coisas, mas mesmo assim é cultuado de uma forma, é posto de uma forma, é narrado de uma forma que a sombra é maior. Então, a luz pode ser do mesmo tamanho, na mesma medida, milimetricamente, que a sombra, mas a gente tem esse entendimento de que a sombra é maior que a luz. Sendo que se a gente fosse falar assim de uma visão realmente realista, a gente ia enxergar que tem sombra e tem luz, não só um lado, não só uma faceta daquela situação. É claro, gente, que é importante que a gente saiba conceber o mal das coisas, a gente saiba conceber o lado sombra, pra gente não viver num mundo fantasioso, delirante, que a gente só fala do bem, que a gente acha que é tudo uma maravilha, que não tem conflito, que não tem erro, que não tem guerra. Principalmente a gente tem que saber conceber o mal que existe dentro da gente. Então, é importante que a gente saiba conceber a treva, conceber a sombra, enxergar que ela existe. Mas eu vou te falar, a maioria das vezes a gente não está concebendo a luz, não. A gente não está sendo delirante. Ao contrário, a gente está concebendo o mal excessivamente. É muito difícil pra gente, no mundo onde a gente está, na sociedade que a gente está, da forma muitas vezes doentia que ela está, a gente não conceber o mal. A gente concebe o mal o tempo inteiro, sem exceção, sem descanso. A gente está ali o tempo todo focando no mal, o tempo todo falando do mal. Existe um problema, a gente foca no mal daquele problema. Aí quando aquele problema se resolve, a gente já arruma outro para falar. Aí acontece uma coisa, a gente já foca em outra. Acontece uma coisa boa, a gente já foca no problema. A gente fala: não é o suficiente, não é bom o suficiente. Eu não sou grato o suficiente, porque não foi do jeito que eu queria. Só que uma coisa é o que está aqui na nossa cabeça, outra coisa é a realidade. E na realidade, tudo se manifesta, pelo menos na que a gente está, tudo vai se manifestar com luz e com sombra. Então na mente pode estar tudo maravilha, pode ter um mundo perfeito, só luz, só pôneis encantados, só paz e união. Mas quando se manifesta aqui na matéria, tem luz e tem sombra.
Então a gente tem que aprender a lidar com a luz e com a sombra. Só que qual é a grande jogada? Quanto mais você foca na sombra, quanto você fala da sombra, quanto mais você enxerga a sombra, e você treina o seu cérebro, você treina a sua mente para enxergar a sombra, mesmo que seja milimétrica ali, você enxergar a sombra com olhar de águia, quanto mais você se treina a isso, mais você só vai enxergar treva na sua vida, mais você só vai aumentar as trevas na sua vida. Né? Tem aquela máxima da lei da atração. Aquilo que você foca, cresce. Então, quando você olha para a sombra, você foca na sombra, você acaba entrando num estado emocional que você se sente angustiado, desesperado, você se sente mal por existir, você se sente ingrato, revoltado, frustrado. Claro, você só foca no mal, você só fala do mal. Quando a gente pensa uma coisa ruim, automaticamente já desencadeia um sentimento, uma emoção. E todo o nosso corpo sente aquilo como verdadeiro. Por isso que muitas vezes a gente está ali deitado para dormir, quem nunca, e aí lembra de uma situação embaraçosa do passado, e aí parece que a gente está vivendo aquilo naquele momento. Até que a gente, opa, percebe? Peraí, isso aconteceu anos atrás. Não preciso ficar pensando sobre isso. Não preciso ficar me martirizando por causa daquela situação. Mas a gente lembra, e aí quando a gente lembra, a gente sente aquela vergonha, a gente sente aquele medo, a gente sente aquela raiva, aquela revolta. A gente sente frustração. Então, quanto mais você foca no mal, fala do mal, expressa o mal, através das palavras, do pensamento, do foco, mais você entra de forma intencional no fundo do poço. Então, às vezes acontecem situações muito boas na nossa vida. Só que por causa do nosso olhar excessivamente treinado em olhar para a sombra, a gente nunca está satisfeito. Sempre está achando que está faltando algo. Sempre está achando que nada é perfeito. Sempre está achando que a gente vai ficar feliz agora e daqui a pouco vai vir uma desgraça pra gente ficar triste, pra gente sofrer, né? A gente tem essa crença de que quanto mais feliz a gente fica, mais triste a gente fica depois. Então, eu não vou ficar muito feliz aqui, eu não vou agradecer muito, porque se eu agradecer demais, depois eu também vou chorar demais. Depois também eu vou ter que reclamar demais por uma coisa que vai acontecer, que vai ser muito ruim. A gente tem essa crença, né? Só que uma crença equivocada. E muitas vezes a gente acha que a gente está sendo realista só olhando para a sombra. Só que pra gente poder categorizar uma pessoa como realista, que vê a realidade, essa pessoa ela teria que ter uma visão ampla, excessivamente ampla, até muitas vezes, gente, do ponto de vista espiritual daquilo que está acontecendo, que englobasse o lado sombra e o lado luz daquela situação. E aí aquela pessoa ela ia ter a possibilidade de enxergar a realidade. Então uma coisa é a gente falar, por exemplo, que Jesus é uma pessoa realista. Porque ele enxerga, ele sabe o erro, ele enxerga o erro, ele enxerga a sombra, ele enxerga a luz, enxerga o panorama todo espiritual, enxerga tudo o que está acontecendo ali. No plano físico, mental, emocional, espiritual, ele enxerga tudo. Jesus seria uma pessoa que a gente categorizaria como uma pessoa realista. Chico Xavier seria uma pessoa que a gente categorizaria como uma pessoa realista. O iluminado seria uma pessoa que a gente categorizaria como uma pessoa realista. Agora, qualquer outra pessoa que tem um nível de consciência mais rasteiro, que só consegue enxergar uma faceta da realidade, que ainda não consegue enxergar o lado espiritual, que se nega a olhar a lição, o aprendizado que tem nas situações, que muitas vezes são trevosas, essa pessoa a gente não pode categorizar como realista. Porque simplesmente por ela ver as trevas não significa que ela seja realista. Para ela poder ser realista, ela ia ter que enxergar a luz, a sombra. Ela ia ter que admitir que mesmo numa situação ruim existe um aprendizado, existe uma luz. Da mesma forma que a gente cisma em falar que nas situações boas tem algo ruim. Tem uma coisa desagradável, que não está perfeita. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que a gente foca no mal, foca no mal, foca no mal. Quando se trata do bem, a gente esquece. Então, da boca pra fora a gente fala que a gente é realista. Só que na realidade a gente é pessimista.
Não importa se tudo estiver maravilhoso, mesmo que tudo estiver perfeito, só pelo nosso desajuste mental a gente vai encontrar um problema. A gente pode estar no paraíso. Em 5 minutos, com uma cabeça desajustada, a gente transforma o paraíso num purgatório. Num inferno. Porque a gente leva o inferno, a gente leva esse estado para onde a gente vai. E aí o nosso olhar ele sempre está impregnado das nossas crenças, da nossa visão. Então quando a gente olha para algo, para a gente poder dizer que a gente vê algo como realmente é, a gente tem que se desvincular de qualquer julgamento, de qualquer preconceito. A gente precisa se desvincular, transcender completamente a mente para sair do julgamento, do preconceito, das crenças e olhar aquilo do jeito que ela é. Mas para a gente poder olhar isso, a gente tem que ter ou ser uma pessoa iluminada, ou então ter vislumbres de iluminação. Pra gente conseguir olhar aquilo do jeito que é. Não sei se vocês já tiveram esse estado, né? Que às vezes a gente consegue após uma meditação. Que a gente olha para as situações e a gente não fica pensando, isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado. A gente olha para as coisas sem julgamento qualquer, sabe? A gente olha para um objeto e a gente não fica pensando, esse objeto ele serve para isso. Esse objeto ele é bom por causa disso. A gente simplesmente olha aquilo. Esse é o olhar da realidade. Não é o olhar que fica o tempo todo julgando, pensando e refletindo. Não que refletir seja ruim, não que questionar seja ruim, não que ter crenças seja ruim. Mas entende? Isso não é ter um olhar realista. Isso é você categorizar, pôr em caixinhas. E mesmo quando a gente põe em uma caixinha, mesmo quando a gente fala que algo é ruim, mesmo quando a gente foca na sombra, a gente ainda assim está pondo algo em uma caixinha. Mesmo que a gente não esteja sendo delirante, a gente não esteja no mundo encantado, sendo ingênuo, quando a gente foca só na sombra também, a gente também está pondo algo em uma caixinha. E aí a gente não está enxergando aquilo do jeito que é. Então a gente tem que ir quebrando esse discurso de pouquinho a pouquinho, dessa ideia de que ser pessimista é ser realista. Porque quanto mais a gente acredita nisso e afirma isso, mais a gente acaba se mantendo nessa postura de estar o tempo todo falando do mal, expressando o mal, e a gente se torna aquela pessoa desagradável nos círculos sociais. Que acontece uma coisa boa, a pessoa fala que aconteceu algo ruim, que tá todo mundo feliz aí, a pessoa chega ali com veneno, igual uma erva daninha ali, e empesteia o local. Aquele tipo de pessoa que chega no local, sabe, e azeda o local por causa da energia, por causa da mente que tá doente, do pensamento doente que ela tem. E é claro, se você tem um pensamento excessivamente crônico, assim, negativo, depressivo, é claro que é necessário que você busque ajuda profissional, um psicólogo, que você procure ajuda, um terapeuta para te ajudar nisso. Só que, gente, tem coisas que são hábitos que a gente adquiriu de outras pessoas, que a gente foi crescendo e aprendeu. Então a gente já cresceu e aprendeu que o realista é a pessoa que foca no mal. Então vamos ser realistas, vamos falar do mal, vamos focar no mal. Vamos ser aquela pessoa que chega no local e só fala do mal e vomita o mal na cara de outras pessoas. Isso não é ser caridoso, isso não é ser empático. Isso é ser uma pessoa que é zé do local onde passa. É uma pessoa que traz uma mensagem de desesperança. Que tipo de pessoa a gente quer ser pro outro? Será que a gente quer ser uma pessoa agradável ou a gente quer ser uma pessoa desagradável? Se eu quero ser uma pessoa agradável, as minhas palavras têm que ser como um mel no ouvido do outro. Não quer dizer só falar do bem, só passar a mão na cabeça. Às vezes a gente vai falar aquilo que é a sombra, às vezes a gente vai... Tem momentos onde a gente precisa falar da sombra. Tem momentos onde a gente precisa olhar e perceber, isso aqui tem problema, tem uma dor aqui, tem um desconforto. Mas esses momentos são para que a gente cure aquela situação. Então, por exemplo, no atendimento de terapia, você traz a sombra à tona para que ela seja curada. Mas não adianta, por exemplo, você ficar desabafando toda vez sobre um problema, porque isso é ruim, porque isso está acontecendo, porque é terrível, porque é fim do mundo. E toda vez você fala a mesma coisa. E fala de novo. E fala, e fala, e fala. Mas não resolve. Não importa o quanto você fale, aquilo não muda. Então uma coisa é enxergar a sombra, falar da sombra, para tratá-la, para acolhê-la.
para pôr luz, reparo na sombra. E outra coisa é você ficar o tempo todo falando da sombra, rememorando a sombra, até no momento que não precisa. Até no momento onde tá tudo bom, tá tudo ocorrendo bem. E você tá lá, pessimista, falando que algo de ruim vai acontecer, criticando, sendo pessimista. Existe uma diferença muito grande. A maioria das vezes a gente não tá olhando para a sombra para curá-la, para acolhê-la. A gente tá falando da sombra porque é hábito, porque é ser realista. Porque a gente tem um prazer mórbido em ficar azedando um ambiente, ou azedando a conversa. De ficar expondo as nossas raivas guardadas na fala, na comunicação. Que a gente ficou viciado em falar do mal, viciado em reclamar. Então existe uma diferença muito grande entre você falar para curar, você falar para acolher, você falar para tratar, e você falar simplesmente para ficar falando, para ficar reclamando, para não resolver nada, para ficar ali malhando outra pessoa, falando que aquela pessoa é culpada da sua vida. Ou falar que aquela situação é a culpada de você não ser feliz, quando a gente sabe que muitas vezes não é. Então, quando a gente consegue olhar as situações através da luz, gente, não é ser ingênuo. Porque no estado onde a gente está, no mundo onde a gente está, de provas e expiações para quem acredita, é quase impossível não conceber o mal. A gente está o tempo todo concebendo o mal, a gente está o tempo todo falando do mal, o tempo todo com medo, o tempo todo em desespero, o tempo todo achando que o mundo vai acabar o tempo todo. Então é muito difícil a gente não estar olhando para o mal. O que a gente faz a maioria do tempo é olhar para o mal. Então a gente olhar para a luz um cadinho não é ser ingênuo, não é ser delirante. É ter um olhar saudável. Que aí a gente não está sendo delirante de ser excessivamente pessimista. Porque a pessoa que ela é excessivamente pessimista, ela também é delirante. Ela não está vendo a realidade. Ela está pegando a realidade, está distorcendo ela inteira para confirmar que o mundo é ruim, que Deus é injusto, que a vida é ruim, que ela é vítima da sociedade, que ela é um fruto do meio, que ela não tem poder, que tá tudo acabado, que o mundo tá perdido. E aí ela tem um prazerzinho em falar, olha, eu estava certa, olha, tá tudo ruim, tá tudo terrível, o mundo tá acabado, o mundo tá perdido, não existe mais esperança. E ela acha muito bonito falar isso para outras pessoas, desencorajar outras pessoas. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Então, não é pra gente se martirizar, se culpar, mas é pra gente entender. Será que realmente é necessário a gente ficar azedando qualquer assunto, qualquer conversa, focando no mal, falando do mal o tempo todo? Tá, tudo bem, quero focar no mal, é minha escolha. Eu quero ficar falando do mal, quero reclamar. Então reclama pra você mesmo. Você não precisa ficar falando o tempo todo, reclamando sobre tudo, falando que tudo te cansa, falando que tudo é ruim, falando que tudo é terrível, tudo te prejudica, que tudo te faz de vítima, que olha como você é um pobre coitado, que não tem poder de nada, entendeu? Quer pensar dessa forma? Então você pode pensar em silêncio. Da mesma forma que você, por exemplo, não gostaria de uma pessoa excessivamente otimista, que fica falando de luz o tempo todo, que desqualifica a dor dos outros, que minimiza o problema dos outros, fala que tá tudo certo, que não tá nada acontecendo. A gente se irrita muitas vezes quando existem essas pessoas que, numa forma de querer esquecer a própria dor, de esquecer a sombra da vida, de não querer encarar, fica falando ali que tá tudo maravilhoso e minimiza a dor, fala, cabeça pra cima, bola pra frente, esquece esse problema, como se ele fosse sumir magicamente. A gente se irrita. Então tem que entender, então a pessoa que ela também fica reclamando excessivamente, toda hora reclama, ela também irrita. Então será que você não está sendo uma pessoa desagradável demais? É uma coisa que a gente tem que se policiar. Porque o tempo todo a gente está acostumado a ficar concebendo o mal, falando do mal. Nem sempre é necessário. Então às vezes pode parecer forçado, às vezes pode parecer um pouco mais difícil fazer, forçoso, empenhoso, que exige empenho para se fazer, de você conseguir mudar a sua visão e ter uma visão mais otimista, para ter uma visão mais realista, às vezes é difícil. Mas se você vai tentando e vai treinando, vai ficando mais fácil. E aí você vai percebendo, gente, que enxergar a luz das situações não é negar a sombra. E não é ser delirante. Mas principalmente ser realista. Porque você percebe que
Se tudo é dual, tudo tem sombra, tem luz, quando você olha para uma situação e olha para a luz, não é que você está ignorando a sombra, mas entre a sombra e a luz, você está focando na luz. Para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que você consiga ter pensamentos positivos, que culminam em sentimentos e emoções positivas, que trazem uma sensação de bem-estar, de conexão com a fonte, de conexão consigo mesmo. E aí, se você fica focando no mal, falando do mal, você entra em pensamentos desajustados, desconectados da fonte, distantes de si mesmo, que aí traz um sentimento de angústia, de desarmonia, de frustração, de desencanto, de desesperança. E não é à toa que a gente sente isso, porque a gente sente isso porque não é a nossa natureza. A gente sente isso porque nos desconecta da gente mesmo, nos desconecta da fonte. Então, se a gente está sentindo isso e está se sentindo mal, opa, tem alguma coisa errada. Algo está desajustado. Então, às vezes, é o nosso olhar. Como a gente está olhando excessivamente para o mal, a gente pensa só no mal e aí a gente só se sente mal. E a gente vai adoecendo de pouquinho a pouquinho a gente. Porque aí a gente vai entrando no sentimento, já entra no pensamento, e já sente o sentimento, e já fica ali cultuando, e fica o tempo todo, o dia inteiro, sentindo mal, e vai se acostumando, e vai virando hábito, e aí sua vida extremamente cansativa, desesperaçosa, desencantada, sabe? Nada te alegra, que você tá ali sempre focando no mal, sempre falando do mal, sempre achando que tá tudo ruim, que tá tudo acabado, que você não pode se alegrar, que você não pode rir, que você não pode viver de forma leve, sem estar o tempo todo ele falando do mal, pra se proteger, pra que ele não te pegue desprevenido. Mas olhar pro mal não evita a frustração e nem evita que o mal nos atinja. Então, se já que não evita, já que mesmo assim a gente vai ser cometido quando ele tiver que acontecer, se mesmo que a gente olhe para o problema, os problemas vão vir, vão pegar a gente desprevenido, que a gente então possa focar no bem, possa falar do bem, possa expressar a luz das situações, enxergar a lição, enxergar a luz, o aprendizado, que aí a gente vai ter sentimentos saudáveis, a gente vai ter uma mente saudável, e aí a gente vai ter resiliência, a gente vai ter recursos para quando um problema chegar, a gente não desabar, a gente ter força, ter eixo, para enxergar a luz neles também. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha aqui tocado o coração de vocês. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.